Esse é o Liga, Literatura e Gamificação. Ele é o primeiro projeto no mundo que converte livros de literatura em aventuras sob medida através da gamificação de maneira totalmente analógica. Aqui não tem game digital. É uma aventura gamificada para cada livro de literatura e tudo sob medida. São 8 aulas para cada livro e cada aula é uma etapa dessa aventura que se desdobra mediante a interação de cada estudante. Todas as atividades do Liga, todas foram desenvolvidas pensando em criação, ou seja, em valorizar o que cada aluno pode agregar, nunca reduzir, nunca desmerecer. Inclusive, o Liga não é sobre competição, não é sobre hierarquização. Uma das premissas do desenvolvimento foi focar em estimular também as competências socioemocionais, como autocontrole, através do respeito às regras, colaboração. Tem vários desafios que estimulam o trabalho em equipe, que na verdade o Liga acaba sendo a ferramenta potencializadora da criatividade de cada um. É como eles se envolvem com a literatura. Que, inclusive, esse é o objetivo geral do Liga, estimular a fruição literária. Então, como é que o Liga funciona para o estudante? Eles registram as escolhas deles, as decisões, a resolução criativa para os desafios que eles encontram nessa jornada, tudo no diário da jornada, que é o caderno que cada aluno recebe. E funciona como um grande álbum de figurinhas. Eles vão completando e, da mesma maneira que o álbum não faz sentido sem a figurinha não faz sentido sem o álbum. E é por isso, inclusive, que o estilo de arte do Liga tem essa pegada de adesivo, porque é essa a essência da participação. Um exemplo, o próprio sumário já é gamificado. Conforme ele vai completando essas aventuras, ele vai ganhando um adesivo que simboliza a passagem por aquela jornada. O Liga conta com várias peças lúdicas, todas específicas. Então o Liga ele dinamiza a experiência, a forma como o aluno interage com a literatura, da mesma maneira que um jogo faz, ou seja, valorizando o processo. O foco do estudante deixa de ser no fim, no sentido ele não está querendo ler para fazer atividades, ele não lê para cumprir algo, pelo contrário, faz parte do processo. O desdobrar dessa interação da aventura dele depende dele, assim como o jogo. Ele precisa utilizar as peças lúdicas para poder vivenciar aquela jornada. E tudo registrado no diário da jornada, que é o caderno dele. Então a ideia é que o estudante não precise ler o manual para viver o Liga. Ele vai aprendendo aos poucos e descobrindo como ele interage com o que o Liga oferece. Então, nessa gamificação do livro Um Dia de Chuva, a personagem Ana, nesse livro, ela vai para o porão de casa e descobre várias histórias clássicas. E aí, na gamificação desse livro, os estudantes são detetives, eles precisam seguir os passos da personagem Ana, mas de forma proposital eles precisam investigar essas histórias que a Ana descobriu. Então, logo no primeiro momento, eles precisam resolver o primeiro mistério, que é a relação da história com a Cinderela. E aí, resolvendo isso, eles ganham a carteira de detetive e aí eles ganham a tarefa de investigar esses mistérios todos. E aí, como é que é cada investigação? É um exemplo de uma atividade. Aqui tem a imagem dos 3 porquinhos correndo. Nessa aula, a professora conta um resumo dessa história dos 3 porquinhos. Isso está no plano de aula. E a partir dessa imagem, os estudantes precisam sacar uma carta da peça lúdica, que é a peça lúdica dessa gamificação, ou seja, esse é o baralho desenvolvido especificamente para essa aventura. E são 4 cartas que os estudantes sacam de forma aleatória. Cada um vai pegar uma carta. Essa carta é sorteada. E aí ele registra aqui a carta que ele escolheu. Vamos supor, essa aqui diz e no final deu tudo errado. E aí, com base nessa carta e nessa imagem, ele precisa imaginar uma continuação para essa história e registrar aqui. O que aconteceu aqui? O que será que deu errado aqui? Será que deu errado para uma dessas casas? Será que deu errado para um dos porquinhos? Então, com base no resumo que ele viu dos 3 porquinhos, com base na imagem, com base na carta que ele sacou e, é claro, na visão dele, o que ele pode agregar, que ele vai criar. E ele pode criar na forma de imagem com texto, na forma só de texto. Então, inclusive, o formato que ele cria varia muito dependendo da atividade. Por acaso aqui é livre, então ele pode fazer realmente um desenho com um texto embaixo ou várias setas. Isso depende muito também
claro, do professor. Em alguns outros casos, né, o formato já vem semi-estruturado aqui, então pode ser uma história em quadrinhos. A ideia é não só que eles conheçam, né, vários gêneros, né, textuais, várias obras literárias também, mas também vários formatos diferentes de estruturação e de criação. É isso que o Liga faz. Ele é o ferramental não só para o professor, do ponto de vista de implementação da gamificação, a forma que o professor trabalha cada livro de literatura. Então o Liga ele já estabelece uma estrutura, um caminho para ele percorrer, mas ao mesmo tempo o Liga também estabelece uma trajetória para o estudante. Ele que dá o tom, o ritmo, né? Sem falar de outros elementos, né, dessa jornada. Sem a interação, sem a participação direta, isso não se concretiza.